Hello guys and girls, good afternoon, muito boa tarde, welcome back, seja você muito bem-vindo à nossa Monday, nossa segunda, é o famoso segundou, e com muita informação para você aqui na terceira série. Boa noite, boa tarde, bom dia, boas semanas, bons estudos, seja o que você quiser desejar, deseje o seu melhor, faça o seu melhor hoje. Vamos estudar? Isso é que é legal. Tudo bom? Ribeiro, muito boa tarde, marcando presença. Nós temos também o pessoal lá de Uruçuí, Jerumênia, Curral Novo. É sempre bacana ter vocês aqui conosco. Gente, vamos dar uma trabalhadazinha, vamos verificar quem são os nossos objetos do conhecimento de hoje, né? Dando continuidade ao estudo de tempos verbais, auxiliares, conectores e o text and reading. O objetivo, identificar gêneros, tipos textuais. O objetivo comunicativo serve para quê? Qual foi a intenção comunicativa ao empregar a estrutura destacada? Isso é cara de prova, né? Tanto das nossas provas, quanto daqueles que irão fazer aí o Enem, que se avizinha, né? Dia 13 de novembro, estamos aí um pouco mais de 13 dias para a primeira bateria de provas. Da teoria à prática, nós temos resoluções de questões durante a aula e o nosso para casa. Fica aí uma atividade. Desta vai do slide 33 ao 35, gente. São 2-3 questões que a gente deixa aí para você tentar fazer, né? Alguns professores entraram em contato comigo. Professor, ficou muito bacana, o senhor coloca lá o slide que é para eu fazer a cópia e colocar no grupo para os meninos fazerem. Muita gente fazendo a tarefa, então isso é muito legal. Vamos lá. Na tarefa passada, nós estávamos com esse item aqui. Vamos lá. Uma imagem, um texto imagético, né? Muito sugestivo, inclusive. E aqui deixa-se em evidência o doesn't work. Na oração, o doesn't work, né? Esse verbo está flexionado em qual tempo verbal? Senhores, a partir da forma interrogativa e da forma negativa, num tempo chamado de simple present, você vai se deparar com os auxiliares do e o does. Lembrando que o does ele é utilizado para a terceira pessoa do singular. Na mesma proporção da interrogativa e da negativa, no tempo chamado de simple past, para você não esquecer, tá? Eu vou me deparar também com o auxiliar did, para todas as pessoas, mais um verbo no presente. Entretanto, isso só é funcional quando você tiver presente, passado, para as suas formas interrogativas e negativas. Certinho até aí? Os demais tempos verbais, eles são bem tranquilos porque você já observa a presença do auxiliar, auxiliar já na forma afirmativa. Ó. Am, is, or, mais going to, mais o verbo. O simple filtering também já tem auxiliar a partir da afirmativa, vai ser quem? O will, mais o verbo. O conditional também já tem auxiliar a partir da afirmativa, que vai ser quem? Esse mocinho aqui, ó, o would, mais o verbo. Esse condicional, ilustres, ele tem essa missão de tratar a frase, deixar a frase mais formal, não é? Mais polida, tá? Porque ele vai dar aquela traduçãozinha nossa com a terminação ria, né? Estudaria, caminharia, tudo você vai aplicar
né? O would mais um verbo. Por exemplo, quero dizer eu gostaria. Então, I would like. Eu gostaria. Sendo assim, senhores, resposta correta, nós temos aí, né, como resposta correta, simple present, né? Simple present. Aí você vai ter aí a resposta correta. Letra A. Simple present tense. Essa é a nossa resposta correta. Qual tempo verbal foi usado na sentença? Olha, mesma linha de raciocínio, né? Ó, do you have anything new by Shakespeare? Então, resposta. Devido à presença do auxiliar do, é possível reconhecer a forma interrogativa do simple present. Terminamos de ver no slide anterior, né? E qual a estrutura usada? A interrogativa. Foi utilizada a forma interrogativa. Como é que nós vamos fazer a interrogativa? Vamos lá, coloca-se auxiliar, depois sujeito, depois o verbo, na sua forma base, mais o complemento e depois o sinalzinho de interrogação. Certinho? São os modelos de questões que nós temos realizado nos últimos dias. Bom, text and reading, né? Ele traz aqui consigo um texto que, pelo sombreamento do texto, eu posso dizer que ele é de qual gênero. Então, a gente pode observar que só pelo sombreamento do texto, onde nós temos o direcionamento, o endereçamento, quando isso aconteceu, né? A parte introdutória, tá? De sobremodo muito curtinho, eu já posso dizer que se trata aqui de algo bem parecido com uma carta, né? Então nós temos hoje os e-mails, nós temos hoje já oriundos de gêneros textuais já bem famosos, temos outros que vieram para ficar. Então, dito isso, ele vai poder trabalhar pelo conteúdo da carta, o que foi que aconteceu, tá? Então, para você ganhar tempo, a gente observa que temos um jeito, né, formal, ele segue todo um rito, né, de formalidade, e diz que as cartas formais são diferentes das cartas informais em tom e linguagem. Estas são cartas escritas ao seu banco, seguradora. Não é? Quando você vai fazer alguma reclamação junto a alguma empresa, não é? E aí ele diz o seguinte: a intenção comunicativa do autor da carta foi apresentar uma reclamação sobre diversos aspectos, inclusive sobre música com som muito alto. Então, ó, reclamação, e ele está falando que tem música com som muito alto. Vai marcando esses pontos, porque, por um exemplo, música, tu sabes que ela é uma cognata, né? Você teria aí, por um exemplo, ó, tá? Apresentar uma reclamação sobre alguns aspectos, dentre os quais a qualidade da comida. Tá? Então, você tem a qualidade da comida e, como se não bastasse, um furto de celular. Letra C. Apresentar uma reclamação sobre a lotação, a comida de excelente qualidade. Há uma contradição, né? Então, ele está reclamando da lotação, mas está reclamando também da comida de excelente qualidade, mas com quantidade que não atende a reserva. Apresentar uma reclamação sobre alguns aspectos, citando a questão da reserva da mesa,
para 6 pessoas e não tinha. Variedade não atendia o que estava no cardápio, no menu. E o peixe, em especial, ele citou, né, estava com um sabor desagradável. Denunciar o preconceito em relação às mulheres pelos atendentes e que irá processá-lo. Bom, nós já sabemos que a carta ela traz consigo esse teor, né? Então vamos dar uma olhada lá. Estou escrevendo, I'm writing, né, para reclamar, então é uma reclamação e não, né, preconceito, reclamar sobre a comida que nós, né, a alimentação, né, a refeição que nós tivemos no seu restaurante ontem. Olha aqui, ó, restaurant, né? Yesterday, ontem. Nós tínhamos reservado a table, uma mesa para 6. Mas, quando chegamos lá, não tinha mesa livre, no free tables. E ele diz que tivemos que esperar, né? Tivemos que esperar, wait for, né? Esperar, more than 45, por mais que 45 minutos to sit down. Esse verbo aqui, ó, sit down, isso aqui quer dizer o verbo sentar-se. Então, eles fizeram uma reserva, né? E aí você tem o verbo to book, que quer fazer uma reserva, né? Reservar, fazer uma reserva. E chegando lá, não tinha a mesa que eles tinham guardado, né? Tinham reservado. E tiveram que esperar por mais de 45 minutos para sentar. Aí ele diz que do cardápio, do menu, né? Do menu, de 12 pratos, ele diz que somente 4 estavam disponíveis. E a qualidade estava ruim. Olha aqui a palavra, ó. Qualidade ruim, qualidade baixa. Poor, né? Qualidade ruim. Tá? E em especial, ele cita aqui o peixe. Olha aqui ele falando fish. O peixe, em particular, estava com um gosto horrível. E o atendente foi muito rude. Quando nós falamos com ele sobre isso. Então, nós já conseguimos visualizar que realmente não deu muito certo para esse pessoal, né? Então, eles estiveram lá nessa localidade, certo? Pessoal aí de Curral Novo, de Jerumênia, Ribeiro Galhota, né? Pessoal de Ribeiro Gonçalves, Santa Luz 1, Santa Luz 3, São Félix, Uruçuí. Então, olha o que é que aconteceu aqui. E aí ele fala que, para finalizar essa reclamação, ele diz assim, ó, we have eaten in your restaurant several times in the past. Então, ó, nós já tínhamos nos alimentado no seu restaurante várias vezes, several times, várias vezes no passado. Mas, esta foi the first time, essa foi a primeira vez que nós recebemos, né, um tratamento assim tão ruim. Eu não estou pedindo, aí ele diz assim, ó, I am not asking for, ó, asking for, ele está dizendo assim, ó, não estou pedindo para, tá? Ser reembolsado.
ser reembolsado, ó. Mas I would like, né, eu gostaria, mas gostaria que você improve. Esse verbo aqui, gente, é o verbo melhorar, né? Melhorar. Mas gostaria que você melhorasse, ó, melhorasse a qualidade dos seus pratos e também do serviço, tá? Então a reclamação aí foi de fato ocasionada por conta dessa letrazinha aqui que vocês estão visualizando. Letra D. Apresenta uma reclamação. Olha lá a palavra complain. Sobre alguns aspectos, ele cita a questão da reserva, né? Eles reservaram uma mesa para 6 e não tinha nenhuma mesa livre. Tiveram que esperar 45 minutos para poderem sentar, sit down. Variedade não atendia o que estava no menu, ou seja, de 12 itens, eles estavam servindo apenas 4. E, em especial, o peixe, que estava com um sabor desagradável. Pois bem, aí seria a nossa resposta correta dessa atividade que ficou para casa da última aula. Ainda com o sombreamento do texto, tem como nós visualizarmos se esse texto ele é um texto, vamos lá, será que ele é físico? Será que ele é digital? Né? Que texto é esse? A própria questão já fala que é um cartaz eletrônico. Né? Um cartaz eletrônico. Está fazendo, então, um anúncio do quê? Então, você já consegue também visualizar que nós temos aqui digital magazines, né? Nós temos aqui as revistas, o quê? Digitais. Não são físicas, são digitais. Através, né, na sua biblioteca virtual, tá? Aí ele diz, olha, pesquise, cheque e leia revistas digitais, não é? Aí é o nome também aqui do aplicativo. Olha aí, RB Digital App, ou através do seu próprio buscador, né? Tá aqui, browser. Muito bem. Já consigo visualizar também que ele não trabalha só com um segmento de revista. Ele consegue aqui, ó, beleza, viagem, esportes, a questão da culinária, do mundo dos negócios, tá? Então ele tem aí várias ofertas. Indo para a questão, você já consegue visualizar o seguinte: o cartaz eletrônico, ele faz alusão, né, à compra de espaço para armazenagem de conteúdo digital, a compra de exemplares antigos de revistas físicas de vários segmentos, a venda de produtos eletrônicos e seus elementos e acessórios para o cotidiano, seria uma das letras que você primeiro iria eliminar, né? A oferta de revistas digitais de vários tipos para leitura em dispositivo eletrônico, ao fenômeno de disseminação de conteúdo digital por vários canais digitais no mundo virtual. Então, nós temos aí revistas digitais, variados tipos, leituras no aplicativo ou através do seu próprio buscador da internet. Resposta correta, letra D, levando em consideração só o sombreamento do texto. Mais um texto, né, com características bem multifuncionais. Você consegue visualizar que aqui nós temos uma pessoa, uma garotinha, e ela usa do imperativo: não corte as árvores. Não corte as árvores. Ela diz que ela mantém a temperatura baixa, né? Ela mantém a temperatura baixa. O cidadão aqui diz o quê? Aí ele fala, perdão, sorry, I can't hear you. Né? Eu não consigo te escutar.
Eu não consigo te escutar. Bom, pelo que você está observando, a questão do texto ela já envolve uma pegada de conscientização da manutenção do meio ambiente, né? E fica claro isso pelo gritozinho da meninazinha. Diz, olha, não corta as árvores não, porque ela deixa as temperaturas mais baixas, mais amenas. Tá? Vamos ver o que a questão vai pedir. Sobre o gênero textual cartoon, julgue as assertivas se verdadeiras ou falsas. Esse gênero textual é constituído tanto por elementos verbais quanto imagéticos? Terminamos de dizer, né? Os textos multimodais, semióticos, imagéticos, eles são textos que têm uma linguagem verbalizada e uma não verbalizada. E uma complementa a outra. De maneira geral, os cartoons abordam nem sempre temas atuais. Né? Os personagens dos cartoons não são conhecidos publicamente. Mesmo assim, esse gênero é extremamente popular? Com certeza. Cartoon é um gênero jornalístico considerado opinativo ou analítico, né? Critica, satiriza, né? E expõe situações por meio do grafismo e do humor. Então, ele está falando claramente, né, de todos os itens verdadeiros, porque contempla o que se propõe esse texto dentro dessa modalidade. Tá? Então, você pode colocar aí como todos os itens sendo verdadeiros. Dentro da linha agora de tempos verbais, nós respondemos a tarefa para casa, fizemos um text and reading, né, trabalhando aí com alguns modelos, tá? Agora ele diz para a prática. Bom, nesse primeiro momento ele diz assim: qual dessas frases está no passado contínuo? Né? Qual dessas frases está no passado contínuo? Gente, o passado contínuo, ele também pode ser chamado de passado progressivo. Né? O passado contínuo, ele também pode ser chamado de passado progressivo. Esse passado progressivo, passado contínuo, ele é usado para indicar que uma ação estava acontecendo em dado momento no passado. Para que isso se desenvolva, né? Certinho, Santa Luz. Só fechar aqui essa linha de raciocínio aqui, dessa anotação. Eu já atendo vocês, pode ser? Então, ó, para que você tenha essa visão, eu vou deixar grafado aqui, para eu voltar ali e atender o pessoal que vai precisar tomar nota da questão anterior, um itemzinho bem interessante, ó. A ação estava acontecendo. Você percebe aqui a presença do auxiliar. Nós temos que ter o auxiliar, mais um verbo, mais ing. Gente, esse auxiliar, ele é o auxiliar to be no passado, tá? Ele é o auxiliar to be no passado, certinho? Então, ele quer saber qual desses itens, A, B, C, D, E, F, qual ou quais, né, apresentam essa mesma característica. Essa nós terminamos de colocar ali. O passado contínuo, também chamado de passado progressivo. Certinho até aí? Nesse caso, essa daqui é Santa Luz. Vejam aí para mim se era esse slide que vocês estão querendo. Sobre o gênero textual cartoon, julgue as assertivas se verdadeiras ou falsas, todas elas aí sendo verdadeira. Vamos deixar aí, meu diretor, 2 minutinhos na tela.
Muito obrigado. Deu tudo certo aí, pessoal de Santa Luz? Então, olha, vamos lá para o raciocínio da questão. Essa daqui que nós estávamos trabalhando, né? Então, vamos. Onde nós vamos ver esse auxiliar no passado? Olha que questãozinha tranquila. Ela trouxe, né? Ela trouxe esse reconhecimento estrutural. Tamo junto, Santa Luz. Qualquer impasse é só nos chamar que estou aqui atento em tempo real. Tamo juntinho. Professor, letra A tá fora porque essa abreviação ela é de presente. Tá? Apesar de nós termos o verbo com ing, I'm not only sleeping at night, né? É presente e não é o passado. Na letra B, eu já observo a presença do auxiliar no passado, mais verbo com ing. Eu estava dormindo quando você chegou em casa. Então, a letra B, ela apresenta todos os itens. Na letra C, quem está em evidência aqui é um verbo modal, não satisfazendo aí a condição para a existência do passado contínuo. Então, a primeira letra A está fora, a letra C também está fora. A mesma linha de raciocínio é com eu podia dormir muito. Também está fora, porque nós temos um modal. Esse aí é o passado do can. I go to sleep very late and wake up very early. Eu vou dormir muito tarde e acordo muito cedo. Não tem verbos com ing e nem o auxiliar. Tá? A mesma situação ficou aqui ordenada na letra F. Então, nós temos aí como resposta correta a presença da letra B. Um modelo de questão que solicita apenas o reconhecimento da estrutura. Aí vamos supor que ela perguntasse para você qual foi a intenção comunicativa ao fazer o uso da estrutura destacada. Aí você iria ter que dizer, olha, ele pretende deixar claro que a ação estava acontecendo. Nesse modelo, além do conhecimento da estrutura, ele quer que você também diga para que serve esse tempo verbal. E aí, será que a gente tem condição agora de acertar mais esse? Qual foi a intenção do autor com o emprego da estrutura verbal na sentença? Essa sentença, ela está em que tempo verbal? Essa sentença, assim realizada, estruturada, serve para quê? Qual seria aí a presença desse tempo verbal? Vamos aqui a dica para todo mundo ficar. Esse aqui é o auxiliar. Então, esse está na função de auxiliar. E esse verbo aqui, ó, ele é um verbo principal no particípio passado. Então, esses dois itens aí em evidência, eles servem para nos dizer qual é o tempo verbal. Então, vamos lá. No passado simples, a ação começa e termina completamente no passado. Mas no presente perfeito, eu tenho uma ação que ela inicia, né, no passado e tem os seus reflexos, né, ainda no presente. Então, essa estrutura, que é uma estrutura de presente perfeito, ela é utilizada para indicar que uma ação ela começou num passado chamado de passado indeterminado e os seus reflexos ainda estão presentes. Ela é realizada com auxiliar. Quem é o auxiliar? Have ou has, mais um verbo. E esse verbo ele vai estar no particípio passado. No particípio passado. Então, todas as vezes que ele assim estiver, lá nas alternativas, na língua portuguesa, tem que ter uma delas dizendo que é algo que foi iniciado num passado. Esse passado você vai dizer que ele é sempre um passado indeterminado,
Ninguém sabe quando ele começou, né? Lá no passado. Mas tem os seus reflexos sentidos no presente. Por um exemplo, quando você diz, eu tenho estudado muito. Tá? Vamos traduzir assim ao pé da letra. Eu sei que você começou a estudar de um tempo para cá, mas eu não sei precisar quando do passado você começou, mas eu posso ter a certeza que mesmo que você não esteja estudando right now, exatamente agora, ainda assim você vai praticando essa ação. Tá? Então, have you tried? Né? Você já tentou, né? Desligar, ligar e desligar? Né? Mais um modelozinho de questão. Uma eu faço, a outra vocês tentam. Para pesquisa, vamos deixar aí 2 minutinhos na tela, por favor. Beleza. Olha só, quando você trabalha com essas estruturas, ou ele vai perguntar qual é o tempo verbal, ou ele vai simplesmente questionar para qual finalidade ele foi usado. Então, você vai deixar aqui capas de revista, capas de livros, né? Capas de cartazes com lançamento de músicas, de filmes. É muito comum essa utilização, tá? Então, olha, the first time, isso aqui eu não vou utilizar, ó. The first time quer dizer a primeira vez, ó, the first time, a primeira vez. Esse I aqui é o sujeito, ó. The first time, a primeira vez que, né? Fica aqui subentendido que eu, tá? Esse verbo é um velho conhecido. Esse verbo, ele é o passado do verbo ver. Então, ó, a primeira vez que eu vi você. The first time I saw you, a primeira vez que eu vi você. Então, essa situação, ela está sendo indicada como algo que iniciou e terminou completamente no passado. Gabarito certinho. Então, vamos colocar aqui mais essa informação. Vamos lá. Coloque aí o simple past
na forma afirmativa, você vai ter o quê? Um sujeito, né? Nesse caso aí foi I, tá? Ó, um sujeito, mais um verbo no passado, mais um verbo no passado, que nesse caso aí foi o só, né? Tá? Mais o complemento. O complemento, que nesse caso aí foi o you. E aí nós estamos analisando só a parte onde temos o sujeito, verbo e objeto. Porque the first time você deixa essa expressãozinha aí isolada que ela não vai influenciar na tua resposta. Você tem que visualizar onde temos o verbo. Então, só, passar de si, então já leva com certeza para a letra B. E professor, e se fosse na negativa e na interrogativa? Bom, se tivéssemos a forma negativa, turma, e se tivéssemos a forma interrogativa, negativa ou interrogativa no passado simples, ficaria ainda mais fácil. Por quê? Porque nesse caso seria obrigatório a presença do auxiliar, e ele usa um auxiliar desde para todas as pessoas. Então coloca aí observação. Obrigado, senhor. A estrutura verbal predominante no texto está aonde? Vamos lá marcar os nossos amiguinhos verbos. We are, primeiro verbo to be, but we don't have to. Olha aqui, nós temos a presença do auxiliar, negando, né? Mais o verbo have to. Prisoners of it, né? Nós somos produtos do nosso passado, mas não temos que ser prisioneiros dele. Somos produtos do passado, né? Mas nós não temos que ser prisioneiro dele, deste mesmo passado. Parte boa. Esse auxiliar, ele é um auxiliar que vai vir na negativa, no tempo chamado de simple present. O verbo to be é um verbo da família am, is ou or. Nada mais é do que o verbo be no presente. Então, você tem aqui, com toda a convicção, não é? O tempo presente como resposta correta. We are, nós somos produtos do nosso passado, but we don't have to be prisoners, né, of it. Mas não devemos ser prisioneiros deste mesmo passado. Na quote, a primeira parte fica em evidência a estrutura usada. Então, ó, I loved you. Olha o nosso verbo aí. Tá? From the very first day. Desde o primeiríssimo dia. Né? Então, qual foi a intenção comunicativa, gente? De quando alguém emprega um verbo com essa terminação? Qual é o tempo verbal? Isso foi usado para quê? Né? Você pode dizer o seguinte, terminação ED, ela é muito emblemática, né? Então, se o verbo terminou em ED, ele está dizendo assim, ei, eu estou no passado, e o meu passado, ele é um passado o quê? Regular. Ele é um passado regular. Esse passado, ele vai me indicar, né, que uma ação, ela iniciou e terminou completamente no passado. Completamente no passado. Isso, pois, nós terminamos de ver o presente perfeito. O presente perfeito, ele me diz, né, ele me diz que
uma ação, ela iniciou num passado e tem vínculo, né? Ela tem vínculo, tá? Ela tem vínculo com o presente. Então, olha só. Quando você tem um verbo terminado em ED, na forma afirmativa, você vai dizer que este é um verbo, né? Este é um verbo regular. E os verbos regulares ou irregulares, quando estão no seu passado, eles são utilizados para dizer que algo já aconteceu. Então, letra A. É utilizado para expressar somente hábitos que aconteceriam. Ó, aconteceriam. O auxiliar a ser utilizado é esse aqui, ó. É utilizado para expressar hábitos ou ações que tinham acontecido. Turma, tinham acontecido. Isso aqui é o auxiliar read mais um VPPP. Isso aí é passado perfeito. É utilizado para expressar hábitos ou ações que irão acontecer. Gente, ou vai usar going to, ou vai usar will, porque irão é futuro. É utilizado para expressar hábitos ou ações que estavam acontecendo. Turma, estavam acontecendo. Auxiliar was ou were, mais o verbo, mais ing. Essa ação, ela é uma ação de passado progressivo. Passado progressivo. Assim sendo, ocorreram. Ou seja, passado simples, não tendo mais nenhum vínculo com o presente. Então, simple past, na sua forma afirmativa. Vamos deixar 2 minutinhos na tela, eu fico no aguardo aí do Santa Luz, quando terminar, colocar um okzinho aí para a gente poder andar junto. Então vamos aqui, reta final da nossa aula. Estamos aqui vendo modelos de questões, resolvendo questões envolvendo tempos verbais. Bom, a estrutura verbal usada na primeira parte da imagem está em que tempo verbal? Qual é o tempo verbal? Você já consegue observar
Marque aí no seu caderno para não esquecer, ó. Aqui é o auxiliar negando. E você tem na sequência o verbo. Você tem aí o auxiliar negando. E na sequência você já observa o verbo, tá? Porque ele falou na primeira parte. Então não vou olhar para I'm feeling hungry, né? Estou sentindo fome. Não vou olhar para lá. Esse tempo verbal, gente, na realidade, ele é feito auxiliar mais um verbo principal no particípio passado. Esse é um tempo verbal usado para indicar que uma ação iniciada no passado, e aí não esqueça de colocar que esse passado eu não sei determinar, por isso que é chamado de indeterminado, ele continua ou apenas seus reflexos no presente. Daí dizer que são ações também inacabadas, ações inacabadas, ou que acabaram de acontecer. Mas o grau de imprecisão continua do mesmo jeito, porque eu não sei dizer quando, né? É tipo assim, olha, o meu pai acabou de chegar. Foi no passado, não tenho como determinar esse tempo passado, mas é relevante para o presente. Então, sendo assim, nós temos o presente perfeito com essas características, né? Eu não comi nada o dia todo, então estou com fome, é o que diz ela aqui. I haven't eaten anything all day long. I'm feeling hungry. Então, presente perfeito, essa é a estrutura. Gente, vocês podem ter certeza que esse tempo chamado de presente perfeito, ele é muito, mas muito utilizado, né? Principalmente, vai dar notícias, né? Pautas que vão colocar em evidência acontecimentos de Brasil e de mundo. É muito comum aparecer o presente perfeito, porque ele tem essa importância de indicar esse tipo de situação no passado, com reflexos no presente. A estrutura verbal usada na segunda parte da imagem, na segunda parte da imagem, ele muda o seu auxiliar, que já é o verbo to be, mais um verbo com ing, turma. Aqui está lá no campo dos tempos progressivos, do tempo contínuo, tá? Então, se é progressivo, se é contínuo, só tem a letra E como resposta correta, né? Letra E, resposta correta. Tá? O presente contínuo, ele é utilizado auxiliar, am, is ou o próprio or, mais o verbo, mais o sufixo ing. Professor, e qual é o impacto que ele ocasiona? Ele vai dizer, né? Ele indica que uma ação está acontecendo no momento da fala. O caso dela aqui foi isso. Ela disse que passou o dia sem se alimentar e está sentindo fome. Também você vai poder visualizar esse tempo numa condição de futuro também. Tá? Mas esse aqui é o que é mais padrão de ser utilizado. Então, presente contínuo.
mesma linha de raciocínio. You don't own me. Você não me possui. Você não é meu dono. Tem pronome? Você tem dois pronomes. Você tem o you, que é um pronome sujeito, pronome pessoal sujeito. E você tem o me, que é um pronome pessoal objeto. Então, nós temos aí dois pronomes, nesse que está em evidência. A tradução, você não é meu dono. Você não me possui. Você não é o meu dono. Estrutura é a negativa. Como é que seria a negativa? Sujeito mais auxiliar, mais o not, mais o verbo, mais o complemento. Qual é o tempo verbal? O tempo verbal. Somente o simple present usa auxiliar para a negativa ou interrogativa, chamado de do ou o does. Lembrando que o does é para o he, she ou it. Lembrando sempre disso. Então, modelo de questão para as nossas provas, essa que você vai fazer daqui mais umas semanas, Aquela sequência de prova que vai estar aí na sua escola. Ele vai ou te perguntar para identificar qual é o tempo ou qual foi a sua intenção comunicativa. Ou seja, ele foi usado para comunicar o quê, Mesma questão aqui. Do you like me? Nós temos you, que é um pronome sujeito. Nós temos o me, que é um pronome objeto. Você gosta de mim? Você gosta de mim? Do you like me? Ou vocês, É a pergunta que a jovem está fazendo ali para outra amiguinha dela, Do you like me? Você gosta de mim? Estrutura é a forma interrogativa. Gente, a interrogativa, olha só, você vai colocar primeiro o auxiliar, depois vem o sujeito, depois vem o verbo, depois o complemento e o sinalzinho de interrogação. E o tempo verbal é o presente simples, porque utilizou-se o do, O do. Do ou does. Você pode ter qualquer um desses dois a partir da forma negativa ou interrogativa. You took everything from me. Pronomes. Nós temos o you, pronome sujeito. Nós temos o me, pronome objeto. Estrutura afirmativa. É feita de sujeito mais o verbo mais o complemento. O tempo verbal. Quando você olha para esse moço aqui, ele é o passado de take. Certinho? Então você vai dizer o simple past. Você tirou tudo de mim. Você tirou tudo de mim. Turma, é muito comum também eles usarem muito cartazes com lançamentos, com filmes, sinopses. Então é muito tranquilo trabalhar também com esse tipo de imagem. Então, até a nossa próxima segunda-feira com muito mais modelos de questões aqui para você na terceira série. Te vejo em breve. Bye, bye.